O sol se punha, tingindo o sertão com tons dourados e vermelhos, quando Rafaela galopou pela estrada de terra batida, sentindo o vento quente no rosto e o calor das palmeiras que se erguiam ao longo do caminho. Aço, seu fiel cavalo de pelagem negra, movia-se com a graça de um animal selvagem, com a cabeça erguida e os cascos batendo forte contra o solo ressecado. O silêncio ao redor era quebrado apenas pelos sons do animal e o farfalhar das folhas secas que se espalhavam pelo chão. Rafaela olhou para o horizonte, seus olhos apertados contra o sol baixo. O sertão era vasto, imenso, e ela sabia que a jornada estava apenas começando. O incêndio que tomara a casa dos seus pais ainda queimava em sua memória, como uma cicatriz profunda. As chamas haviam levado tudo, e ela, agora, era só a lembrança dos outros, da vida que se fora. Fugira dali para encontrar algum propósito, algo que a tirasse do buraco onde se enterrara. E o cavalo, Aço, sempre ao seu lado, era a única companhia verdadeira que restava. Rafaela virou-se para ele, tocando-lhe a crina com a ponta dos dedos, buscando a calma no animal, que, como ela, carregava as marcas de uma vida difícil. Ele fora resgatado quando ainda era um potro, no meio de um tiroteio. Ela o salvara, e desde então, os dois partilhavam uma relação silenciosa, profunda. Juntos, enfrentariam um mundo que parecia tão imenso e indiferente. À medida que a noite se aproximava, uma estranha sensação percorreu a espinha de Rafaela. Algo não estava certo. O silêncio do sertão, normalmente tão reconfortante, agora parecia sufocante, carregado de um peso invisível. Ela desacelerou os passos de Aço tentando escanear a paisagem à sua frente. Foi então que ouviu, distante, o som de vozes baixas. Não era comum haver alguém por ali, ainda mais àquela hora. Curiosa, Rafaela puxou as rédeas, levando Aço até uma elevação rochosa onde ela pudesse observar sem ser vista. As sombras da noite começaram a se espalhar, e ela se escondeu atrás de um arbusto espinhoso, seus olhos fixos na cena à sua frente. Lá, no meio de uma fazenda abandonada, ela viu uma cena que não poderia ignorar. Homens, em grupos pequenos, se moviam de maneira coordenada ao redor de uma cerca enferrujada. Em silêncio, eles arrastavam cavalos selvagens, conduzindo-os para dentro de um curral improvisado. A força com que os tratavam, os gritos e os golpes nas costas dos animais, tudo aquilo fez o sangue de Rafaela ferver. Os cavalos, assustados e em pânico, tentavam resistir, mas a violência dos homens era demais. Rafaela engoliu a raiva que subia em sua garganta e apertou as rédeas. Olhou para Aço, que também estava tenso, seus músculos contraídos sob a pelagem negra. Ela sabia que não podia se expor, que seria perigoso. Mas ao mesmo tempo, uma dor profunda a impulsionava a fazer algo. Aqueles animais não mereciam isso, assim como Aço, que também tivera sua liberdade roubada. Enquanto observava, ela viu um dos homens erguer o chicote e acertar uma égua, que tentou resistir. A dor nos olhos da criatura era impossível de ignorar. Rafaela sentiu uma revolta incontrolável, mas também uma urgência. Ela não podia permitir que aquilo acontecesse diante de seus olhos. Aço começou a se agitar, sentindo a tensão em seu dono. Rafaela, com um gesto firme, silenciou-o, colocando a mão em sua crina. Pensou por um instante em sua próxima ação. Os homens estavam distraídos, mas ela sabia que tinha que ser rápida e cuidadosa. Não havia muito tempo. Desceu do cavalo e, com passos silenciosos, se afastou da elevação, seguindo para o outro lado da cerca. Seu plano era simples: soltar os animais, ao menos alguns, antes que os capangas a descobrissem. Ela se moveu com a agilidade de quem sabia o sertão, seus pés leves sobre a terra quente e seca. Rafaela alcançou a cerca. Usando o facão que sempre carregava, cortou rapidamente as cordas que mantinham os cavalos presos. Os animais se afastaram, incertos, mas com a liberdade à vista. Ela soltou mais um e, quando foi tentar soltar outro, um som a fez parar. A voz de um dos capangas soou perto demais. Rafaela congelou.
os olhos fixos no homem que começava a andar em sua direção. O coração bateu forte, e uma onda de adrenalina a invadiu. Ela precisava sair dali e rápido. Se escondeu atrás de um amontoado de galhos secos, respirando com dificuldade. Aço relinchou baixinho, como se pressentisse o perigo. Rafaela apertou os lábios, mandando uma súplica silenciosa ao cavalo. Fica quieto, pensou, mas sabia que se fosse descoberta, tudo acabaria ali. O capanga passou por ela, a poucos metros, sem perceber sua presença. Rafaela sentiu o suor escorrer por seu rosto, misturado com a poeira do sertão. Seus dedos se apertaram nas rédeas de aço. Agora não havia mais tempo a perder. Com um puxão suave, ela fez o cavalo se mover em direção à saída, evitando fazer barulho. Mas o capanga havia voltado, e Rafaela soubera que ele a teria visto se demorasse mais um segundo. Galoparam rapidamente, afastando-se do local com o coração disparado. O vento cortava seu rosto, e a sensação de estar sendo perseguida estava presente. Mas o que dominava era a sensação de ter feito algo certo, de ter libertado, ainda que por um momento, alguns daqueles cavalos. Chegaram a um ponto mais seguro quando o céu já estava totalmente escuro. Rafaela desceu de aço, apoiando-se na sela. A tensão ainda a consumia, mas havia algo mais forte ali, o alívio. Pelo menos uma parte daqueles animais teria um futuro diferente. Olhou para o cavalo negro ao seu lado e falou, quase em um sussurro: Nós não vamos parar por aqui, Aço. Vou libertar todos eles. Ela estava prestes a montar novamente quando, do fundo da noite, ouviu uma voz distante, com um tom de urgência. A sensação de que não estava sozinha nesse caminho a atingiu com força. Rafaela virou-se, vendo uma silhueta se aproximando na escuridão. Quem está aí? Perguntou, a voz firme, mas com o coração batendo rápido. A resposta veio em forma de um movimento furtivo, e então a luz do luar revelou um homem, montado em um cavalo. Ele parecia tão cansado quanto ela, mas seus olhos tinham algo de familiar. E antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, a única coisa que ele disse foi: Eu sabia que alguém viria. Não podemos deixar que os outros sofram como os de hoje. Rafaela sentiu um calafrio correr pela espinha. Quem seria ele? E o que mais ela teria que enfrentar para libertar os cavalos selvagens? Rafaela sente o ar frio tocando seu rosto enquanto, na escuridão, se prepara para o que está por vir. A missão está apenas começando. Ela não sabia em quem confiar, mas algo dentro de si dizia que a próxima grande batalha estava mais perto do que imaginava. Rafaela montou novamente em aço, sentindo o peso da noite pesar sobre seus ombros. A sensação de estar sendo observada não a abandonava. Aquele homem misterioso, que surgira nas sombras da noite, não a deixava em paz. Seus olhos, brilhando à luz do luar, revelavam um conhecimento que ela ainda não entendia completamente. Mas sabia que a presença dele significava algo importante, algo que ela precisaria desvendar. Não era apenas a perseguição aos contrabandistas que estava em jogo agora. Havia mais, muito mais por trás daqueles olhos. Ela tocou a crina de aço, tentando se concentrar no que era importante, no objetivo de sua missão. Libertar os cavalos selvagens. Libertar todos eles, como prometera. Mas para isso, precisava de mais informações, mais aliados. O tempo estava contra ela, e os contrabandistas não descansavam. O cavalo parecia sentir o que ela sentia, movendo-se com uma leveza surpreendente para o cansaço que ambos carregavam. Enquanto avançavam pelo sertão, Rafaela olhou para o céu. As estrelas brilhavam com intensidade, como se lhe apontassem um caminho a seguir. Mas a estrada não parecia mais tão clara quanto antes. Algo estava por trás daquele encontro. Algo que ela precisava descobrir. A paisagem à sua volta era solitária. O sertão parecia ainda mais vasto sob a lua cheia. As poucas casas que encontravam pelo caminho estavam fechadas, sem vida. Não havia som algum, exceto o trotar de aço e o vento quente que cortava a terra. Rafaela estava sozinha, mas não mais isolada. O homem do cavalo, embora não tivesse se apresentado, parecia saber mais do que dizia.
Ela continuou avançando, até que, ao longe, viu uma pequena fogueira iluminando a escuridão. Não se aproximou diretamente, mas, cautelosamente, se dirigiu a uma colina que dava uma boa visão do acampamento. O silêncio era absoluto, e, ao longe, um pequeno grupo de vaqueiros estava reunido ao redor da fogueira. Eles pareciam conversar baixinho, com o tom de quem discutia algo sério. Rafaela desmontou de aço e o prendeu em uma árvore, mantendo-o o mais calmo possível. Ela precisava saber quem eram aquelas pessoas e o que estavam fazendo ali, no meio do sertão, tão tarde da noite. Aproximou-se com cautela, mantendo-se nas sombras. Com um pouco de sorte, poderia ouvir algo útil. Ela se abaixou atrás de uma rocha grande, tentando não fazer barulho. A conversa dos vaqueiros era difícil de entender a princípio, mas aos poucos, as palavras começaram a se encaixar. Eles falavam sobre a situação dos contrabandistas, sobre os cavalos selvagens e sobre como estavam sendo levados para longe, para terras mais distantes, onde ninguém ousava procurá-los. O líder do grupo, um homem de barba rala e olhar endurecido, disse algo que fez o coração de Rafaela acelerar. Temos que agir logo. O chefe está preocupado com os cavaleiros que estão indo para o norte. Eles sabem demais. Rafaela prendeu a respiração. Aquilo significava que os contrabandistas tinham aliados e estavam planejando algo maior. Era mais do que um simples roubo de cavalos. Havia uma rede de tráfico em jogo. A conversa continuou, mas foi interrompida por uma voz familiar. Rafaela ergueu a cabeça rapidamente, reconhecendo o homem que ela havia visto antes, o estranho que surgira na noite passada. Ele se aproximou do grupo e, com um aceno de cabeça, fez com que os vaqueiros se calassem. Os olhos de Rafaela não saíam dele. Algo ali não estava certo, e ela sentiu que precisava saber mais. Ela se afastou lentamente, mas um estalo de galho sob seu pé fez com que o grupo se virasse rapidamente. O homem misterioso a viu instantaneamente. Rafaela sentiu seu corpo tenso, mas, ao invés de se assustar, ele sorriu levemente, como se soubesse exatamente onde ela estava o tempo todo. Não precisa se esconder, moça, ele disse, com uma voz calma e firme. Eu sabia que você viria. Rafaela engoliu em seco, saindo das sombras. Ele sabia? Como? E por que ele estava envolvido com aqueles homens? Ela não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. Algo maior estava acontecendo, e ela estava mais próxima do que imaginava. Quem é você? Rafaela perguntou, tentando manter a calma. Sou alguém que também está buscando justiça, respondeu ele, com um sorriso enigmático. E pelo visto, você também. Ele se aproximou um pouco mais, e Rafaela notou uma cicatriz antiga em seu rosto, algo que o tornava ainda mais misterioso. Você está no caminho certo, mas precisa ser cuidadosa, ele continuou. Os contrabandistas não são os únicos inimigos aqui. Eu não estou aqui para conversar, respondeu Rafaela, firmando a voz. Eu vim para libertar os cavalos. Eu sei disso, disse ele, com um tom mais sério. E é por isso que estou aqui também. Só que você não vai conseguir fazer isso sozinha. Os gaviões sabem onde estão os cavalos e podemos te ajudar. Mas precisa confiar em nós. Rafaela olhou para ele com desconfiança. Como ela poderia confiar em alguém que aparecia do nada, no meio da noite, com tanta informação, mas ao mesmo tempo sabia que sozinha não seria capaz de enfrentar a força dos contrabandistas. Ela precisava de aliados, e esse homem parecia conhecer os segredos do sertão melhor do que qualquer um. Os gaviões, ela repetiu, tentando entender. Quem são eles? Vaqueiros como você, com um único objetivo, acabar com esse tráfico de animais. Mas se você quer ir contra eles, vai precisar de mais do que apenas coragem. Vai precisar de informações, de apoio, vai precisar de nós. Rafaela olhou para o grupo ao redor da fogueira, agora mais atento. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. O caminho era mais perigoso do que ela imaginava, e se esses vaqueiros podiam ser aliados, talvez fosse hora de aceitar ajuda. Mas ela ainda tinha muitas dúvidas. Eu vou precisar de mais do que palavras, disse Rafaela, ainda com cautela. Me mostre o que vocês têm.
Se posso confiar, eu ajudo. O homem sorriu de novo, dessa vez com um sorriso mais amplo. Você vai ver, e vai descobrir que sozinha não há como vencer. Mas juntos, podemos libertar todos os cavalos. Aquele foi o primeiro passo de uma aliança que mudaria tudo para Rafaela. Mas, mesmo assim, um sentimento de desconforto persistia em seu peito. Havia algo mais no ar, algo que ela ainda não conseguia entender completamente. Mas ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, isso se revelaria. Com um gesto, o homem a convidou para se aproximar do grupo. Rafaela respirou fundo, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. A dúvida ainda estava ali, mas o que ela sentia era que, de algum jeito, a próxima etapa da sua jornada já estava começando. Ela se virou para Aço, que estava quieto e atento, como sempre. O cavalo parecia perceber a mudança no ar. E como se fosse uma confirmação, ele relinchou baixinho, como se dissesse que o caminho estava livre, agora, para seguir. E foi nesse momento que Rafaela sentiu a certeza de que não podia mais olhar para trás. Ela estava pronta para o que vinha. E agora, mais do que nunca, sabia que não podia falhar. Rafaela se afasta para dar os primeiros passos em direção ao grupo, quando, de repente, uma voz sussurra em seu ouvido, como se estivesse tentando avisá-la. Cuidado. Alguém aqui está te traindo. O dia já começava a se despedir, e o calor do sertão permanecia, intenso e implacável. Rafaela olhava para o horizonte com os olhos cansados, mas seu coração estava firme. O encontro com o homem misterioso, que se apresentou como João, havia deixado mais perguntas do que respostas, mas algo dentro dela lhe dizia que ele tinha razão. Ela não poderia continuar a luta sozinha. A jornada para libertar os cavalos precisava de mais do que coragem. Precisava de aliados. João, o líder dos vaqueiros conhecidos como os Gaviões, a observava com atenção, sempre de perto, como se estivesse avaliando cada movimento. Ele sabia mais sobre os traficantes de cavalos do que Rafaela imaginava, mas ainda assim, seus olhos eram duros, e sua expressão fechada indicava que ele não entregaria todas as respostas facilmente. Como ele poderia saber tanto? E o que ele queria em troca da ajuda? Ela tentava não se perder em questionamentos, focando na missão. Afinal, estava ali para salvar os cavalos, e nada mais importava. João havia prometido apoio, mas a cada minuto que passava ao lado dele, Rafaela se perguntava até onde poderia confiar naquele homem e na sua misteriosa aliança. Eles vão para o norte, ali, onde o terreno se torna mais rochoso e fechado. João disse enquanto a conduzia para uma pequena clareira, onde um grupo de vaqueiros se reunia ao redor de uma fogueira. Eles estavam conversando em voz baixa, as palavras suaves, mas carregadas de um tom sério. Mas para isso precisaremos de informações, e não podemos esperar que esses malditos contrabandistas comecem a espalhar rumores por aí. Estamos cada vez mais próximos de algo grande, Rafaela, e você tem que se preparar para o que vem. Ela observava os homens ao redor da fogueira, tentando ler seus rostos. Todos pareciam ter suas próprias cicatrizes, físicas ou invisíveis, e os olhos eram marcados pela dureza da vida no sertão. Cada um deles tinha uma história, um motivo para estar ali, e de alguma forma, todos pareciam dispostos a correr o risco de se envolver naquela guerra contra os contrabandistas. Vamos precisar de mais do que cavalgadas pelo sertão e mais coragem para enfrentar isso, disse João, interrompendo os pensamentos de Rafaela. Ele puxou uma cadeira de tronco de árvore e indicou que ela se sentasse. Eu sei que você tem um motivo forte, Rafaela, mas eu quero saber o que mais te move, porque quando você entrar de cabeça nisso, não tem volta. Ela hesitou, sentando-se com os ombros tensos. A fogueira lançava sombras dançantes sobre as faces dos vaqueiros, e Rafaela sentia o peso daquelas palavras. Era a hora de mostrar sua vulnerabilidade, de confiar no que ainda era um estranho. Eu perdi tudo. Meus pais, minha casa. O fogo não me deixou nada além de lembranças e um vazio. E agora eu vejo aqueles cavalos sendo tratados como se fossem mercadoria, como se não tivessem vida.
Eu sei o que é ser tratada como algo que pode ser descartado, e não vou deixar que isso aconteça com mais ninguém. Não vou permitir que esses animais sofram o que eu sofri. A resposta de Rafaela estava carregada de emoção. Ela falou com a verdade de quem havia experimentado o sofrimento e a perda na pele. Não tinha medo de mostrar suas cicatrizes, de expor seu coração em pedaços. João não disse nada de imediato. Olhou para ela por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras, como se tentasse ver além da jovem mulher diante dele e enxergar a pessoa que ela se tornaria ao longo da jornada. A brisa quente soprou novamente, e ele pareceu fazer uma escolha. Eu respeito isso. E, no fundo, é por isso que estou aqui. A gente não pode deixar o sofrimento seguir sem fazer nada. E você? Você tem coragem, Rafaela. Vai precisar disso. Os outros vaqueiros ao redor da fogueira assentiram com a cabeça. Alguns olhavam Rafaela com curiosidade, outros com um toque de simpatia. Ela não sabia ainda em quem podia confiar totalmente. Mas João parecia ser o líder que todos respeitavam, e isso era um bom começo. Agora, precisamos de mais do que só força de vontade. Os gaviões têm pessoas em todo lugar, espalhadas por essa região. Eu conheço esses contrabandistas, Rafaela, e eles têm poder. Conhecem as rotas, as trilhas, e fazem isso há muito tempo. Eles não são só bandidos, são uma rede inteira de corrupção. Rafaela ouviu cada palavra com atenção, absorvendo o peso das informações. Não era mais só um simples grupo de traficantes de cavalos. Havia algo maior por trás, algo mais perigoso do que ela imaginava. E o que você propõe? Ela perguntou buscando clareza. João olhou ao redor, como se quisesse garantir que ninguém mais estava ouvindo antes de continuar. Temos um informante entre eles, alguém que tem dado informações valiosas, mas também pode estar jogando a gente contra a parede. Por isso precisamos agir rápido. Precisamos de mais do que cavalgadas ao acaso. Precisamos de um plano. Rafaela sentiu um arrepio. Um informante? Quem seria ele? Ela não sabia em quem podia confiar, e agora parecia que até dentro dos próprios aliados havia desconfiança. A traição estava no ar, e ela não sabia como lidar com isso. Se você quer que eu ajude, vou precisar saber mais. Como posso confiar em você? E como posso confiar nesses homens? Ela apontou discretamente para os vaqueiros ao redor da fogueira. João a olhou calmamente, sem pressa para responder. Ele estava acostumado com a desconfiança, sabia que a confiança precisaria ser conquistada. Eu entendo o que você sente, e eu também tenho dúvidas. Mas o que importa agora é que estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Não podemos deixar que esses animais sofram. Se você realmente quer fazer a diferença, precisa fazer parte do grupo. Aqui não tem espaço para solitário. Ou somos todos fortes juntos, ou nenhum de nós será capaz de vencer. Rafaela respirou fundo, o peso da decisão batendo em seu peito. Ela sabia que não tinha escolha. Tinha que confiar, pelo menos até o próximo passo. E se algum de seus novos aliados fosse traíra, ela teria que lidar com isso mais tarde. Tudo bem, ela disse olhando firmemente nos olhos de João. Eu vou ajudar, mas precisamos agir logo. É isso que eu queria ouvir, João respondeu dando um leve sorriso. Vamos preparar o ataque. Não vai ser fácil, mas se tivermos sorte podemos pegar eles de surpresa. Só que antes de qualquer coisa, precisamos confirmar que o informante está dentro deles. Enquanto o grupo discutia os detalhes, Rafaela se sentou quieta, processando tudo o que ouvira. Ela estava disposta a seguir em frente, mas as palavras de João sobre o informante ecoavam em sua mente. Quem seria o traidor? E o que aconteceria se ele estivesse mais perto do que imaginava? A noite caiu mais profundamente, e o vento carregava consigo a promessa de algo grande. Rafaela olhou para Aço, que estava ao longe, amarrado a uma árvore. Seu cavalo parecia tranquilo, mas como ela, sentia a tensão no ar. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, e as sombras da traição já estavam presentes. Rafaela sente uma inquietação crescente.
Algo no ar não estava certo. Quando menos esperava, uma voz familiar sussurra atrás dela. Cuidado, o traidor está mais perto do que você imagina. A noite estava pesada, abafada, e o ar quente do sertão parecia pesar sobre os ombros de Rafaela como uma capa invisível. O grupo dos gaviões havia se preparado para o ataque naquela noite, planejando infiltrar-se no acampamento dos contrabandistas para descobrir mais sobre a rota dos cavalos. Mas a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz. O aviso da voz familiar ainda reverberava em sua mente. Cuidado, o traidor está mais perto do que você imagina. Ela se afastou um pouco do grupo, tentando organizar seus pensamentos enquanto observava o brilho tênue da fogueira que iluminava o rosto tenso de João. Ele estava dando ordens aos vaqueiros, seu tom baixo e firme, mas Rafaela não conseguia se livrar do aperto no peito. Sentia que a missão de resgatar os cavalos estava prestes a se intensificar, mas ela não sabia como nem quando a traição poderia surgir. Aço estava ali, tranquilo, como sempre. A confiança que ele depositava nela parecia ser um alicerce firme. Mas, ao olhar para o cavalo, ela também se questionava. Será que poderia confiar nas pessoas ao redor? João e os outros vaqueiros estavam prontos para partir. Eles planejavam se infiltrar no acampamento dos contrabandistas durante a noite, aproveitando a escuridão para não serem vistos. O que Rafaela não sabia era que, em meio àquela movimentação, uma sombra mais próxima a observava do que ela imaginava. A missão parecia simples na teoria: descobrir a localização dos cavalos e, se possível, libertá-los. No entanto, algo em Rafaela sentia que seria mais complicado do que o esperado. Vamos partir em 15 minutos, disse João, aproximando-se de Rafaela, sua voz baixa e segura. A noite será nossa aliada, e se conseguirmos descobrir para onde estão levando os cavalos, podemos dar o golpe fatal no negócio deles. Rafaela olhou para ele, tentando captar algum sinal de que ele estava escondendo mais do que dizia. Mas seus olhos eram firmes, e o tom de sua voz transmitia a confiança de alguém que havia enfrentado dificuldades ainda maiores no passado. Estou pronta, respondeu ela, tentando afastar o receio que começava a crescer dentro de si. Os vaqueiros começaram a montar, e a movimentação no acampamento era quase imperceptível. Rafaela seguiu João e os outros, em silêncio, suas botas leves tocando o chão ressecado, enquanto se afastavam para o coração do sertão, em direção ao acampamento dos contrabandistas. A viagem até o local foi silenciosa, exceto pelo som dos cascos batendo na terra. O sertão, naquela noite, parecia ter um clima diferente. O ar estava pesado, como se a terra estivesse segurando a respiração, esperando algo grande acontecer. Rafaela não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observada, mas olhava ao redor e não via nada que explicasse a inquietação. Eles chegaram ao acampamento dos contrabandistas pouco depois da meia-noite. O fogo no centro do acampamento brilhava em tons laranja e vermelho, e a silhueta dos homens podia ser vista ao redor, em movimento, enquanto monitoravam os cavalos apreendidos. Rafaela e os gaviões se aproximaram pela borda do campo, tentando se manter fora de vista. João fez um gesto com a mão, sinalizando para o grupo parar. Ele olhou para Rafaela, seus olhos se estreitando. Aqui é onde precisamos ser rápidos. Não podemos deixar que eles saibam que estamos aqui antes de sabermos para onde os cavalos estão indo. Rafaela assentiu, mantendo-se alerta. Ela podia ouvir os sons abafados das conversas dos contrabandistas, misturados com o tilintar das ferragens e o balançar das cordas. Vamos dividir em duplas, João sussurrou. Você vai com Theo, Rafaela. Ele sabe como se mover sem ser visto. Fiquem atentos. Não podemos deixar ninguém sair desse acampamento sem antes descobrir onde está o próximo destino dos cavalos. Rafaela e Theo seguiram em silêncio, movendo-se pelos matos e pela escuridão. A lua estava alta, mas as sombras eram profundas, permitindo que se escondessem facilmente. O cheiro da terra seca e o som dos animais inquietos eram os únicos sons ao redor. A missão estava indo bem, até que Theo parou abruptamente, sua mão levantada,
pedindo silêncio. Rafaela parou atrás dele, os olhos fixos no grupo dos contrabandistas à frente. Ela não conseguia ver claramente, mas o som das conversas começou a ficar mais claro. Eles vão para o norte com os cavalos. Um dos contrabandistas disse em voz baixa, mas nítida. Precisamos garantir que ninguém descubra a rota antes da entrega. Os compradores estão esperando. Rafaela franziu a testa. Compradores? Era mais do que ela imaginava. Havia uma rede maior, mais poderosa, por trás do tráfico, algo que ela não havia percebido até então. Quem eram esses compradores? O que queriam com tantos cavalos selvagens? Será mais seguro se fizermos a entrega amanhã à noite. Temos que nos livrar desses animais rapidamente, outro contrabandista comentou, e Rafaela sentiu um nó no estômago. Eles não estavam apenas traficando cavalos, havia algo muito mais obscuro sendo escondido ali. Rafaela tentou se aproximar mais, mas Theo a segurou pelo braço, puxando-a para trás. Não podemos arriscar. Se eles nos pegarem agora, será o fim de todos nós. Eles recuaram na direção do grupo, mas Rafaela estava absorta em seus pensamentos. A informação era crucial, e ela sabia que precisava levar isso de volta aos gaviões. Mas a sensação de estar sendo observada ainda persistia, e o desconforto em seu peito não passava. Quando chegaram ao ponto de encontro, João os aguardava com os outros vaqueiros. "O que vocês descobriram?" Ele perguntou, sua voz baixa, mas urgente. Rafaela olhou para ele, seus olhos refletindo a tensão da noite. "Eles vão para o norte. Estão transportando os cavalos para outro local amanhã à noite. Mas há algo mais, João. Há compradores. E não sei quem eles são, mas estão dispostos a pagar alto para garantir esses animais." João franziu a testa, claramente preocupado com a revelação. "Isso muda tudo. Precisamos agir rápido. Se esses compradores forem de peso, não podemos nos dar ao luxo de hesitar." Mas enquanto ele falava, Rafaela sentiu um arrepio na espinha. Alguém estava se aproximando rapidamente, mas não era dos gaviões. Ela olhou para Theo e os outros, e antes que pudesse perceber, ouviu o som familiar de passos atrás dela. Alguém estava se aproximando, e pelo olhar de Theo, ela sabia que a situação havia mudado de repente. Um dos vaqueiros, Jonas, apareceu de repente, com os olhos arregalados, com a respiração pesada. "João, temos um problema." Ele estava pálido, sua expressão mais grave do que nunca. "O que aconteceu?" João perguntou, seu tom urgente. "Temos um traidor no grupo. Eu vi ele conversando com os contrabandistas." Jonas disse, sua voz tensa. "Ele passou informações e agora estamos todos em perigo." Rafaela sentiu o sangue gelar. O informante, o traidor. Ele estava entre eles. Jonas aponta com os olhos cheios de desconfiança para um dos vaqueiros. O traidor estava mais perto do que eles imaginavam. A atmosfera ao redor do grupo dos gaviões havia mudado. O sertão, que antes parecia vasto e sereno sob o céu noturno, agora estava carregado de tensão. As palavras de Jonas reverberavam na mente de Rafaela como um golpe seco. "Temos um traidor no grupo. Eu vi ele conversando com os contrabandistas." Aquela revelação a deixou atordoada. Quem poderia ser? E mais importante, como podiam confiar uns nos outros agora? Jonas estava agitado, os olhos nervosos, e seu olhar não parava de percorrer os outros vaqueiros ao redor da fogueira. Aquelas palavras haviam deixado todos em alerta. O fogo crepitava de forma inquieta, como se refletisse a ansiedade que agora dominava o grupo. A noite, que antes parecia promissora, agora estava repleta de incertezas. "Quem é esse traidor, Jonas?" João perguntou, sua voz firme, mas com uma tensão visível. Ele já parecia desconfiado de alguém, mas ainda não queria apontar diretamente ninguém. O líder dos gaviões não era do tipo que fazia acusações sem provas, mas o medo estava ali, apertando todos os corações. Jonas olhou para os outros vaqueiros, seu olhar se detendo em alguns deles. Ele parecia ter notado algo, mas hesitava em revelar demais. Quando seus olhos finalmente se fixaram em um dos vaqueiros, Rafaela sentiu um arrepio,
Ele estava olhando diretamente para Theo. Theo, Jonas murmurou. Eu vi você falando com os contrabandistas. Vi você trocando palavras com um deles. O que você estava fazendo lá? Rafaela olhou para Theo, tentando ler sua expressão. Ele estava imóvel, os músculos tensos sob a luz da fogueira. Os outros vaqueiros começaram a murmurar, e o clima ao redor ficou ainda mais pesado. Rafaela sabia que Theo havia sido um dos primeiros a se aproximar dela no grupo, e ela confiava nele. Mas, agora, havia uma dúvida entre eles, uma sombra crescente. Theo deu um passo à frente, seu olhar desafiador, mas também com uma certa surpresa. Você está louco, Jonas? Ele respondeu, a voz grave. Eu não fiz nada. O que você está insinuando? Jonas não se moveu, ainda encarando Theo com desconfiança. Eu vi você. Vi você se aproximando dos contrabandistas enquanto todos nós estávamos à distância. Como você explica isso? Theo manteve os olhos fixos em Jonas por um momento, e então olhou para Rafaela buscando sua ajuda. Isso é absurdo. Eu estava tentando descobrir o que estava acontecendo. Não sei o que Jonas viu, mas não sou o traidor aqui, Rafaela. Rafaela sentiu a tensão crescer. Ela sabia que precisava tomar uma decisão. A dúvida estava se espalhando como fogo em campo seco. Ela olhou para Theo, buscando algum sinal, algum vestígio de mentira, mas o rosto dele estava sério, sem qualquer indício de culpa. Jonas, eu sei que você está preocupado, mas precisamos de provas, não de acusações sem fundamento. Rafaela disse, tentando suavizar a situação. Ela estava sentindo o peso de cada olhar sobre ela. Todos esperavam que ela tomasse a decisão certa. Não queria que o grupo se fragmentasse ainda mais. Jonas parecia relutante, mas não retirou a acusação. Provas? Você acha que precisamos de provas agora? O que precisamos é de lealdade. E Theo está agindo estranho, e todos nós sabemos disso. O silêncio tomou conta do acampamento. Rafaela olhou de um lado para o outro, os olhos fixos nos vaqueiros ao redor. Eles pareciam aguardar uma resposta, uma reação. Ela sabia que aquele momento poderia mudar tudo. Se Theo fosse realmente o traidor, tudo o que eles haviam lutado até agora poderia ir por água abaixo. Mas ela também sabia que não poderia tomar decisões precipitadas. Algo dentro dela dizia que Theo estava sendo sincero, mas a dúvida estava plantada e precisava ser resolvida. Precisamos ser cautelosos. Não podemos acusar sem ter certeza, Rafaela disse finalmente, sua voz mais firme. Ela sentiu o peso de suas palavras, mas sabia que precisava fazer algo para amenizar a situação. Theo, se você tem algo a explicar, agora é o momento. Theo respirou fundo, parecendo tentar se acalmar. Eu não estou de lado dos contrabandistas. Estou com vocês. Só estou tentando entender o que está acontecendo. E se isso significa me aproximar deles para descobrir mais, então foi o que fiz. Mas isso não faz de mim um traidor. Havia algo em suas palavras que Rafaela não podia ignorar. Theo estava com eles desde o começo. Ele parecia genuíno, e não havia sinais claros de que ele estivesse trabalhando com os inimigos. Mas ela também sabia que os contrabandistas eram espertos e podiam estar manipulando alguém dentro do grupo. A suspeita havia plantado uma semente difícil de arrancar. João, o que vamos fazer? Perguntou Rafaela, sentindo que o momento de agir estava chegando. Se não podemos confiar uns nos outros, como vamos conseguir libertar os cavalos? João olhou para ela, seus olhos já carregados de experiência. Ele sabia que o grupo estava prestes a se dividir. Temos que manter a calma e agir rápido. Não podemos deixar que a desconfiança destrua o que já começamos a construir. Mas não podemos seguir com essa missão sem resolver isso primeiro. Vamos manter a vigilância, e se alguém estiver traindo, vamos descobrir. Rafaela sabia que o que João estava propondo era o melhor, mas sua mente estava corrida, pensando em todas as possibilidades. Eles não podiam perder o foco, mas no fundo, ela também sabia que a verdade viria à tona mais cedo ou mais tarde. A dúvida sobre Theo não iria embora facilmente. Eles passaram a noite em alerta, com cada um de olho no outro.
os olhos fixos nas sombras ao redor do acampamento. Rafaela não conseguia descansar. O medo de que os traidores estivessem mais próximos do que imaginava a consumia. Quando o amanhecer chegou, com a luz suave do sol filtrando pelas árvores, o grupo estava preparado para seguir, mas a atmosfera ainda estava tensa, pesada com as suspeitas. Vamos seguir para o norte como planejado, disse João, enquanto arrumava suas coisas. Mas fiquem atentos. Eu não confio em ninguém por agora. Rafaela assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela olhou para Theo mais uma vez, tentando entender suas intenções. Mas no fundo, sabia que ele não estava sendo totalmente sincero. Algo nele estava fora do lugar, e o sentimento de traição era mais forte do que ela queria admitir. Enquanto o grupo partia em direção ao norte, Rafaela não podia deixar de se perguntar: até onde a confiança pode nos levar quando a traição está tão perto? E enquanto os gaviões seguiam, Rafaela não podia escapar da sensação de que alguém dentro do grupo estava pronto para traí-los no momento mais crucial. O traidor estava mais perto do que ela imaginava. A noite se estendia densa, cobrindo o sertão com um véu de silêncio e tensão. Desde que haviam partido rumo ao próximo ataque, Rafaela não conseguia afastar da mente a possibilidade de haver um informante entre eles. As palavras de Jonas na noite anterior pareciam ecoar a cada batida de seu coração. Temos um traidor no grupo. Eu vi ele conversando com os contrabandistas. Enquanto cavalgava sob a lua alta, ela olhava para cada rosto, tentando adivinhar quem poderia estar entregando detalhes preciosos de seu plano. João, sempre à frente, liderava o pequeno grupo de vaqueiros. Sua postura séria e olhar atento lembravam Rafaela de que não poderiam falhar. Haviam chegado longe demais, e agora partiam para o mais perigoso dos passos, um ataque noturno ao principal curral dos contrabandistas. Era lá que, segundo as últimas informações, estavam concentrando dezenas de cavalos, prontos para serem transportados ao nascer do sol. Rafaela respirou fundo, acariciando a crina de aço. O cavalo correspondia ao toque, as orelhas em alerta, quase como se pudesse entender o que estava em jogo. Ela sentia um nervosismo crescente, mas também uma determinação que nunca experimentara antes. Precisava salvar aqueles animais e expor os que lucravam com essa crueldade. Ao chegarem a uma área de terreno mais acidentado, João levantou a mão para que todos parassem. A lua iluminava as rochas como prata, projetando sombras longas que se estendiam pelo chão ressecado. Rafaela, Jonas e Theo se aproximaram, as rédeas presas com força enquanto aguardavam as instruções. Vamos nos dividir, sussurrou João, olhando para o grupo. Eu fico com o restante dos gaviões nessa encosta para cobrir vocês. Rafaela, leve Jonas e Theo para o outro lado. Se conseguirem avançar sem serem vistos, teremos a chance de surpreendê-los. Precisamos descobrir como estão organizados e, se possível, libertar alguns cavalos. Mas atenção! Se notarem qualquer sinal de que fomos descobertos, recuem. Rafaela concordou com um aceno de cabeça, o coração pulsando forte. Sabia que qualquer deslize seria fatal, ainda mais com a suspeita de que informações privilegiadas já tinham vazado. Ela, Jonas e Theo seguiram num silêncio cuidadoso, cavalgando entre rochedos que os ajudavam a se manter fora do campo de visão dos inimigos. Aço mantinha os passos leves, como se entendesse a necessidade de discrição. Aos poucos, a paisagem mudou, surgindo contornos de cercas e construções precárias. Sob a lua, o cenário se revelava. O acampamento dos contrabandistas era maior do que Rafaela esperava. Havia tonéis de metal espalhados, onde o fogo bruxuleava e lançava sombras trêmulas no chão. Homens circulavam armados, e ao fundo, num cercado de madeira, alguns cavalos pareciam exaustos, amontoados. Rafaela sentiu um aperto no peito ao ver o estado dos animais. Se confirmassem os relatos, muitos mais estariam presos em currais improvisados. Precisavam se mover rápido. Eles desmontaram, deixando os cavalos escondidos atrás de pilhas de caixas velhas. Rafaela avançou primeiro, cada passo calculado para não fazer barulho.
Jonas e Tel vinham logo atrás. "Consegue ouvir o que dizem?" sussurrou Jonas, ajoelhado ao lado dela. Rafaela fez um gesto para que ficassem em silêncio. De onde estavam, podiam espiar parte do centro do acampamento. 2 homens discutiam em voz tensa. "O comprador chega antes do amanhecer", disse um, gesticulando com raiva. "Temos que arrumar tudo. O chefe não quer problemas." O outro concordou, olhando para o curral. "Falta pouco. Assim que o sol nascer, vamos levar esses cavalos para o norte." Foi o que ficou combinado. Rafaela trocou um olhar preocupado com Jonas. As palavras confirmavam que a rede de contrabando era maior do que imaginavam, com gente influente envolvida. Não se tratava de um punhado de criminosos comuns. "Nós não podemos deixar que saiam daqui", Tel murmurou, a voz carregada de indignação. "Se eles conseguirem levar os cavalos, perdemos tudo pelo que lutamos." Rafaela sentiu o sangue ferver. Pensar em todos aqueles animais sendo levados para longe a fazia recordar a dor que sentira ao perder sua família. Ela precisava agir. Jonas, atento, apontou para uma área mais afastada do acampamento. Num cercado menor, 2 cavalos estavam visivelmente debilitados, as crinas emaranhadas, os olhos com expressão de medo. Eram 2 éguas jovens, isoladas das demais. "Se soltar aquelas 2, pode gerar um tumulto", sugeriu ele. "Talvez isso distraia os guardas e a gente consiga entender melhor a posição deles." Rafaela assentiu. Precisavam de uma brecha para mapear o local e buscar apoio dos outros gaviões. Eles se aproximaram devagar, agachados para não chamar atenção. Um rangido de madeira os fez parar. Rafaela prendeu a respiração, mas notou que o barulho vinha de um dos ventos fortes que agitava a estrutura precária. Continuaram. Ao chegarem à cerca, Rafaela encontrou um cadeado simples, preso a uma corrente. Sacou seu canivete, mas antes que pudesse usá-lo, Aço, que ficara escondido mais atrás, relinchou baixinho, inquieto. Ela se virou, gelando ao perceber um vulto com uma lanterna se aproximando. O feixe de luz varreu o terreno, quase iluminando onde estavam. Rafaela, Jonas e Tel se abaixaram às pressas, corações descompassados. O homem com a lanterna passou a poucos passos, mas não os viu. Quando ele se afastou, Rafaela voltou ao cadeado, forçando-o com o canivete até ouvi-lo se partir com um estalo seco. As 2 éguas se agitaram. Rafaela tentou acalmá-las com murmúrios suaves, enquanto Jonas e Tel se preparavam para conduzi-las para fora. Assim que liberaram os animais, perceberam que um balde de metal estava no chão, encostado à cerca. Tel, nervoso, acabou esbarrando nele, produzindo um ruído que ecoou no silêncio. "Droga!" ele xingou baixinho, já puxando as rédeas de uma das éguas. Quase imediatamente ouviram gritos. Lanternas subiram e armas foram erguidas. Os contrabandistas haviam notado a movimentação. Não havia mais tempo para um resgate discreto. "Corram!" Rafaela gritou, saltando para o lado de Aço. Em poucos segundos montou e agarrou o cabresto de uma das éguas, tentando puxá-la para longe. Os disparos vieram em sequência, zunindo pelo ar. Rafaela sentiu o coração acelerar enquanto se abaixava sobre o pescoço de Aço, procurando cobertura. Jonas e Tel fizeram o mesmo, mas em direções diferentes, para dispersar os tiros. O trotar apressado de cascos no solo duro levantou uma nuvem de poeira. Os contrabandistas gritavam, tentando montar e iniciar a perseguição. Mas o caos deu a Rafaela uma chance de escapar com as 2 éguas resgatadas. Ela se manteve firme, guiando os animais para longe do acampamento. Um lampejo de luz e o som de um disparo a fez estremecer. Uma bala passou perto, fazendo-a quase perder as rédeas da égua assustada. Respirou fundo, focando em conduzir os cavalos para a escuridão que envolvia o sertão naquela hora. Rafaela percebeu que Jonas e Tel não a seguiam mais. Eram parte do plano, se separar para confundir os inimigos. Ela sentiu um aperto no peito, rezando para que ambos conseguissem escapar. Quando finalmente se viu fora do alcance das lanternas, parou brevemente em uma encosta para recuperar o fôlego.
As éguas tremiam, esgotadas, mas estavam livres, ao menos por enquanto. O sangue de Rafaela ainda fervilhava de adrenalina e seu coração martelava contra o peito. Não demorou muito para ver Theo surgir nas sombras de uma trilha, respirando com dificuldade. Logo atrás, Jonas apareceu, ofegante, mas aparentemente sem ferimentos. O alívio foi imediato. Ainda que desconfiados um do outro, continuavam unidos na fuga. Conseguimos soltar algumas éguas, mas tem muito mais cavalos lá dentro, disse Jonas, a voz embargada de raiva. E eles pareciam preparados. Alguém alertou que a gente viria. Rafaela assentiu, confirmando a suspeita de que as informações haviam chegado até os contrabandistas. O traidor certamente se mexera. O grupo cavalgou para um ponto de encontro combinado, um desfiladeiro isolado, onde a lua iluminava apenas o topo das rochas. Ali, finalmente puderam descer dos cavalos. As duas éguas estavam exaustas, mas livres dos gritos e das correntes. João e outros gaviões surgiram logo depois, também ofegantes. Alguns tinham marcas de luta e rostos tensos. Tinham perdido a vantagem da surpresa. A tentativa de resgate terminara num confronto direto. Rafaela foi checar Aço, que mancava levemente e agitava as orelhas de dor. De perto, ela enxergou o sangue escorrendo por uma lesão na perna do cavalo. Um dos disparos devia ter acertado de raspão, mas não era superficial. Sentindo o peito apertado, ela se ajoelhou na terra, segurando a cabeça do animal e sussurrando palavras suaves para acalmá-lo. O medo de perder seu companheiro a dominou por um instante, e ela deixou as lágrimas fluírem. Aço era mais que um cavalo. Era um símbolo de tudo o que ainda acreditava no mundo. Foi então que, enquanto tentava estancar o sangue, avistou algo nas sombras. Sobre uma sela deixada para trás por um dos contrabandistas, havia uma marca gravada no couro, a mesma que ela reconhecera nas costas de uma égua resgatada dias atrás. Aquilo confirmava suas piores suspeitas. Aquela insígnia estava ligada ao traidor, alguém que certamente conhecia cada passo dos gaviões. Rafaela se ajoelha ao lado de Aço, as lágrimas ardendo em seus olhos ao perceber que o ferimento dele é grave. Ela vislumbra uma marca no arreio de um dos contrabandistas, a mesma que vira na égua resgatada. A identidade do traidor está mais próxima do que nunca. O sol já se despedia no horizonte, tingindo o sertão de tons quentes e alaranjados, quando Rafaela lutava contra a exaustão para conduzir Aço pelos caminhos rochosos. O cavalo, já ferido na batalha anterior, manqueava com dificuldade, e cada passo parecia pesar uma eternidade. Ainda assim, Rafaela se agarrou à rédea, ignorando as dores que insistiam em latejar, pois sabia que não podia perder seu fiel companheiro. A urgência de salvá-lo era tão intensa quanto a missão de libertar os cavalos. Pouco depois, os gaviões conduziram o grupo para um refúgio seguro, um cânion secreto, onde um pequeno riacho corria escondido entre as pedras. Ali, sob a sombra protetora das rochas e à beira d'água fresca, seria possível tratar a lesão de Aço. João e Jonas rapidamente se dedicaram a limpar e examinar a ferida do cavalo, embora os suprimentos fossem escassos. Com mãos firmes, mas marcadas pela preocupação, tentavam descartar a sujeira e controlar a hemorragia, enquanto a água do riacho murmurava suavemente ao fundo. Entre os murmúrios das conversas e os ruídos do ambiente, a tensão começava a ferver. Alguns dos vaqueiros trocavam olhares desconfiados, culpando uns aos outros pelo embate noturno que quase custara a missão. A situação era delicada, e a desconfiança que pairava após a acusação do traidor ainda fazia eco em cada palavra. Em meio a esse clima turbulento, Rafaela não hesitou em intervir. "Não podemos esquecer por que estamos aqui", disse ela, a voz carregada de determinação. "Há cavalos que precisam ser salvos. Não podemos deixar que nossas dúvidas nos paralisem. Temos que cuidar de Aço e seguir com a missão." Suas palavras aquietaram os murmúrios e, por um breve instante, uniram o grupo em torno do objetivo maior. Apesar das fricções,
O compromisso com a causa reinava. Foi então que Tel, com a voz embargada pela incerteza, lembrou algo que, até então, havia passado despercebido. Ouvi rumores enquanto estávamos em movimento, começou ele, hesitante, observando os rostos ao redor. Tem por aí um curandeiro viajante, muito habilidoso com ervas e remédios, que está acampado próximo a um oásis. Dizem que sua fama corre por todo o sertão. Se conseguirmos encontrá-lo, talvez ele possa tratar Aço de forma que ele se recupere logo. Rafaela, com os olhos fixos na ferida do seu companheiro, sentiu uma nova esperança brotar. Não havia tempo a perder. Ela já havia enfrentado dor e perda demais para ceder agora à desesperança. Com firmeza ela se levantou, acariciando o focinho de aço, cujo relincho suave parecia encorajar sua decisão. Eu vou buscar esse curandeiro, anunciou ela, sem hesitar, mesmo que isso significasse partir sozinha. Não posso deixar Aço assim. Eu não vou perdê-lo. Precisamos de ajuda, e se essa pessoa pode curá-lo, não temos opção. João e os demais gaviões trocavam olhares apreensivos. A decisão de Rafaela significava a separação do grupo, em um momento de grande incerteza. Mas ela estava decidida. A responsabilidade e o amor por Aço ultrapassavam qualquer medo. Mesmo com a dor pulsando e a fadiga presente a cada tranco de aço, ela ajustou as rédeas e, com o coração pesado, partiu em direção ao leste, onde o rumor do curandeiro se espalhava entre os viajantes e vaqueiros. Sozinha, percorria trilhas de pedra e poeira. O sol, mesmo se pondo, continuava a bater impiedosamente na região. A cada passo, Rafaela lutava contra a vontade de recuar, concentrando-se na missão que lhe fora imposta pelo destino. A paisagem, com suas formações rochosas e cactos resistentes, seguia o ritmo implacável do sertão, mas a determinação de Rafaela brilhava mais forte que qualquer dificuldade. A cada instante, ela lembrava do dia fatídico em que Aço salvou sua vida, no meio das chamas que ceifaram seus pais, e dessa memória encontrava forças para continuar. Horas se passaram enquanto ela conduzia Aço por trilhas pouco exploradas. A solidão da jornada se fez presente, mas o som do riacho distante e o murmúrio do vento entre as pedras serviam de companhia e incentivo. Mesmo com o corpo exausto, o espírito de Rafaela não se deixava abater. Cada pedra ultrapassada, cada sopro de ar seco a impulsionava adiante, rumo à incerteza do oásis prometido. Quando o crepúsculo deu lugar à noite, um leve brilho vindo da distância chamou sua atenção. Era um clarão tímido, uma pequena chama em meio à escuridão. Rafaela redobrou os cuidados, guiando o Aço com mãos firmes enquanto se aproximava lentamente da fonte de luz. Ao se aproximarem, a visão de um pequeno acampamento a fez suspirar de alívio. Ali, talvez, estaria o curandeiro de quem Tel tanto havia falado. Na beira de um oásis semi-escondido, onde algumas palmeiras dançavam ao sabor do vento e a água brilhava como prata à luz das estrelas, uma mulher idosa se destacava. Seus olhos, gentis e atentos, observavam a chegada de Rafaela com cautela, mas também com uma abertura inexplicável. Vestida com roupas simples e carregando um olhar que parecia carregar muitas histórias, a mulher se apresentou com um aceno lento. "Eu sou Dona Zeferina", disse ela, com uma voz suave que contrastava com a aspereza do sertão. "O que atrasa a este recanto esquecido?" Rafaela, sem perder tempo, desceu com Aço ao lado da mão da curandeira. Enquanto a mulher se aproximava para examinar a lesão do cavalo, a tensão acumulada durante a jornada parecia se dissolver em gotas de esperança. "Seu companheiro foi ferido numa batalha", observou Dona Zeferina, enquanto inspecionava a ferida com olhar experiente. "Mas há chance de cura, se tratarmos isso com o devido cuidado e tempo." Com mãos firmes e delicadas, a curandeira retirou alguns saquinhos que carregava consigo e com destreza misturou ervas que exalavam um aroma terroso e reconfortante. Enquanto preparava uma pomada herbal, começou a murmurar palavras em uma língua quase esquecida, que pareciam acalmar não somente Aço,
mas também a alma de Rafaela. Sentando-se ao lado da água do oásis, Dona Zeferina aplicou a mistura cuidadosamente na ferida do cavalo. Suas mãos, embora enrugadas pelo tempo, demonstravam uma firmeza reconfortante. Cada movimento era acompanhado por um suave cantar que parecia contar histórias de cura e superação, enchendo o ambiente com um sentimento acolhedor. Enquanto Dona Zeferina trabalhava, o silêncio acolhedor do lugar permitiu que Rafaela se abrisse. Olhou para o chão, lembrando do dia em que Aço havia, de forma inesperada, salvado sua vida das chamas que consumiram sua infância. Em um sussurro carregado de emoção, ela contou: "Quando eu era pequena, durante o incêndio, Aço estava lá. Foi ele que me levou para longe daquele inferno. Desde então, ele tem sido meu único amigo, minha única esperança. Não sei o que seria de mim sem ele." Dona Zeferina ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de uma compreensão silenciosa. Após um longo momento, a curandeira falou com voz calma: "O passado é doloroso, minha filha, mas a cura vem do perdão e da coragem de seguir em frente. Com repouso e estes remédios, Aço pode se recuperar. Mas há algo que você deve saber. A cicatriz em seu companheiro não é só física. Ela carrega a marca de tantas batalhas. Ele precisará de tempo e de você." Rafaela assentiu, enxugando discretamente as lágrimas que surgiam, não só pela dor que via em Aço, mas também pela força que aquela mulher idosa lhe transmitia. Por alguns momentos, o ambiente pacífico do oásis ofereceu a paz que tanto buscara. Entretanto, enquanto conversavam, uma figura caminhava discretamente pelo acampamento, aproximando-se sem fazer barulho. Um homem local de expressão séria e voz rouca interrompeu a conversa com um aviso que cortou o silêncio como uma faca afiada. "Cuidado, moça", disse ele sem rodeios. "Homens importantes estão procurando por uma jovem e um cavalo negro neste sertão. Tenha cuidado com quem você confia." A mensagem, enunciada de maneira enigmática, fez Rafaela se erguer de imediato. O peso das responsabilidades retornava com força. Ela sabia que aquela jornada estaria longe de terminar, que os inimigos e as traições ainda se escondiam nas sombras. Mas o clima acolhedor e a promessa de cura oferecida por Dona Zeferina renovavam sua esperança. Após horas de tratamento e conversa, o acampamento começava a se aquietar. A luz morna do oásis parecia promover um renascimento, um breve período de tranquilidade antes da inevitável tempestade. Rafaela agradeceu com sinceridade à curandeira, que lhe passara não só remédios, mas também palavras de encorajamento que aqueciam seu espírito. "Com esses cuidados e o tempo necessário, Aço vai se recuperar e você encontrará forças para continuar", assegurou Dona Zeferina com um olhar terno e penetrante. Com o coração mais leve, mas ainda ciente do perigo que rondava, Rafaela sabia que não podia se demorar. Precisava retornar ao seu grupo, aos gaviões, e seguir em frente com a missão, mesmo sabendo que o caminho estava repleto de incertezas e traições. Ainda assim, a experiência no oásis lhe havia mostrado que, mesmo em meio à escuridão do sertão, havia momentos de luz e esperança. Enquanto recolhia seus pertences e preparava Aço para a partida, ela sentiu dentro de si um renascimento silencioso. Cada palavra suave de Dona Zeferina, cada remédio aplicado, era um lembrete de que a cura, tanto para o corpo quanto para a alma, estava ao alcance daqueles que lutavam com sinceridade. Antes de partir, a atmosfera mudou de maneira sutil, como se o próprio tempo se ajustasse à nova determinação de Rafaela. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas agora carregava a esperança de um novo alvorecer. Mesmo que a traição se escondesse nas sombras, seu amor por Aço e pelo que acreditava era maior que qualquer incerteza. Antes de se recolher para retomar a jornada de volta ao grupo, Rafaela recolheu suas forças e se despediu com gratidão de Dona Zeferina, que a observava com olhos que pareciam ter visto o tempo inteiro do sertão. Foi nesse momento que a curandeira, em um gesto carregado de significado, se aproximou lentamente e, com mãos trêmulas mas firmes, colocou um talismã protetor na mão de Rafaela.
Antes de Rafaela partir, Dona Zeferina coloca um talismã protetor em sua mão, murmurando: confie mais nisso do que em alguns homens. Rafaela avançava pelo sertão com o corpo ainda cansado e a mente pesada de incertezas. Trazia consigo a lembrança tranquila do oásis onde Dona Zeferina cuidara de Aço e lhe devolvera alguma esperança. Cada passo do cavalo, embora ainda cauteloso, parecia mais firme do que antes, sinal de que a cura vinha, mesmo que devagar. A poeira se erguia sob os cascos, refletindo a luz intensa do meio-dia que queimava sem piedade. O calor do sol açoitava a terra e fazia o ar tremular como num espelho. Ela estava ansiosa para reencontrar os gaviões. Embora temesse a tensão que pairava sobre o grupo, a suspeita de traição e a pressão crescente dos contrabandistas, precisava retomar a luta o quanto antes. As palavras de Dona Zeferina, que a haviam encorajado a persistir, permaneciam na memória, dando-lhe forças para seguir. Quando finalmente avistou o esconderijo dos gaviões, uma espécie de desalento lhe acertou em cheio. Não havia quase ninguém ali. Os poucos que restavam cuidavam de tarefas simples, olhando-a com surpresa e algum alívio. Em vez do movimento rotineiro de montar e desmontar acampamento, aquilo parecia quase um lugar abandonado. Onde está todo mundo? Rafaela perguntou, assim que um dos vaqueiros que sobraram se aproximou para cumprimentá-la. Ele suspirou e apontou para a linha turva do horizonte, onde uma fumaça pálida parecia se erguer. Foram investigar o que está acontecendo lá adiante. Disseram que viram a coluna de fumaça crescer e resolveram partir de manhã cedo. João liderou o grupo. Acham que os contrabandistas podem estar tocando fogo em alguma fazenda ou expulsando gente das terras. O coração de Rafaela se contraiu. Não bastava caçarem os cavalos. Agora provavelmente os bandidos estavam avançando contra moradores locais. Isso confirmava o pior. A rede de contrabando não se limitava aos animais. Envolvia violência e talvez a intenção de encobrir rastros queimando tudo o que encontrassem. Sem perder tempo, ela checou rapidamente os suprimentos e decidiu seguir os passos do grupo. Uma parte dela queria descansar, mas o chamado urgente que brilhava na fumaça do horizonte a impelia adiante. Precisava entender o que estava acontecendo e se unir aos companheiros. Seguiu sob o sol escaldante, sentindo a garganta seca mesmo depois de beber água. Aço mantinha um ritmo constante, ainda cuidado nos movimentos, mas demonstrando firmeza renovada depois do tratamento de Dona Zeferina. Rafaela se perguntava se chegaria a tempo de evitar mais tragédias. As palavras do curandeiro local, avisando que homens poderosos a procuravam, latejavam em sua cabeça. Quem eram esses homens e até onde iriam para protegê-los? A trilha se estreitava conforme a fumaça se tornava mais visível. Em certo ponto, Rafaela pôde sentir um cheiro amargo de queimado. O vento trazia partículas de fuligem que manchavam o céu de cinza. De longe, era possível ver o clarão alaranjado das chamas que se erguiam, devorando a vegetação seca do sertão. Alguém queimava algo grande, talvez plantações, talvez construções. O cenário impunha uma urgência ainda maior. Se os gaviões estavam lá, corriam risco. Depois de um tempo, ela encontrou um pequeno povoado praticamente vazio. As portas das casas estavam fechadas, cortinas rasgadas balançando ao vento, algumas casas com marcas de fogueiras recentes. Perto de um muro demolido, um homem idoso tentava recolher os poucos pertences que restavam. Ao ver Rafaela, ele deixou escapar um olhar misto de medo e alívio. "Filha, não fique aqui." Eles passaram há pouco, falando que iam limpar toda a região, que ninguém poderia ficar. Disseram que a terra não era nossa. Atiraram para o alto, botaram fogo em tudo. Rafaela estremeceu. Os contrabandistas tinham ousadia para expulsar as pessoas de suas casas. Sem se prender a perguntas, ela entregou ao idoso um pouco de água e um punhado de mantimentos. Precisava continuar, mas também não podia ignorar a dor alheia. "O senhor viu um grupo de vaqueiros passar por aqui?" Ela perguntou, tentando conter a pressa. O homem assentiu. "Vi sim. Estavam a cavalo, passaram correndo.
Foram em direção às chamas, acho que tentando ajudar. Mas tome cuidado. Eles vão atirar em qualquer um que se meter no caminho. Rafaela se despediu com um aceno rápido, guardando a imagem de destruição na memória como combustível para a revolta que crescia em seu peito. Precisava encontrar João e os outros. A trilha do caos a guiava, marcas de pegadas, rastros de rodas de carroça e o cheiro persistente de fumaça. A todo momento, ela olhava para Aço, buscando nele a segurança de que poderiam superar o que estivessem prestes a encarar. O terreno seguinte era bastante acidentado, uma sucessão de pequenas colinas e rochas pontiagudas que tornavam a cavalgada mais perigosa. Rafaela avançou, sentindo o suor escorrer pelas têmporas. A cada curva, temia dar de cara com um grupo de contrabandistas armados. No entanto, o que encontrou primeiro foi um pequeno bando de vaqueiros dos gaviões, parados junto a uma moita crestada pelas labaredas. Reconheceu Theo no meio deles, a expressão tensa. Ao avistá-la, ele soltou um suspiro evidente de alívio. Rafaela, graças a Deus você está bem. Onde estava? Achamos que tinha sido pega ou pior. Ela desmontou, as pernas ainda trêmulas. Fui atrás de um curandeiro para cuidar de Aço. Quando voltei, soube que vocês tinham saído em busca da fumaça. O que está acontecendo por aqui? Theo trocou um olhar com os demais e apontou para uma área mais ao longe, onde a fumaça subia de forma mais densa. Os contrabandistas atearam fogo em algumas propriedades e estão tentando correr com o povo local. João e Jonas foram mais à frente. Precisamos chegar até eles, mas tem homens armados vigiando as estradas. Rafaela respirou fundo. Não podiam simplesmente recuar. Então vamos tentar contornar. Se eles estão distraídos, tocando terror, talvez a gente encontre um caminho seguro pelos vales. Em seguida, notou algo estranho na fisionomia de Theo. Ele evitava encará-la por muito tempo. A sombra da desconfiança brotou novamente em seu peito, lembrando-a de tudo o que ocorrera. Será que Theo fora o traidor apontado? Ela tentava ler a sinceridade em seus olhos, mas a tensão do momento não lhe permitia pensar com clareza. Mesmo assim, concordaram em seguir juntos. Alguns gaviões feridos ou exaustos ficaram para trás, enquanto Rafaela, Theo e mais 2 vaqueiros se moviam pela encosta de um terreno pedregoso. Avançavam cautelosos, sem falar muito, os corações alertas a qualquer som suspeito. A certa altura, viram no horizonte um clarão maior e ouviram disparos curtos. Rafaela sentiu o sangue gelar. Com um sinal de mão, pediu silêncio absoluto e o grupo se abaixou. Foi então que avistaram um pequeno comitê de contrabandistas, uns 4 ou 5 montados em cavalos de porte robusto, segurando armas. Pareciam discutir algo, apontando para a direção de onde vinham as chamas. Um deles arrancou o lenço do rosto, xingou algo e gesticulou com raiva. Em seguida, galoparam. Quando sumiram de vista, Rafaela e os outros respiraram aliviados. Eles estão indo na direção do povoado, sussurrou um dos vaqueiros. Talvez estejam preparando mais alguma armadilha. Sem tempo a perder, o grupo retomou a cavalgada. Precisavam achar João e Jonas e entender a extensão dos danos. Ao transporem uma curva, depararam-se com um cenário que fez o coração de Rafaela apertar. Uma casa de taipa pegava fogo, enquanto um pequeno curral do lado parecia ter sido destruído. A grama seca ao redor estava chamuscada, exalando cheiro de cinzas. Era óbvio que a maldade dos contrabandistas não tinha limites. Seguindo adiante, a poeira e a fumaça pareciam aumentar. Foi quando avistaram alguns vaqueiros conhecidos reunidos atrás de uma grande rocha. Entre eles, João gesticulava de maneira aflita. Ao perceber Rafaela chegar, ele correu ao encontro dela. "Você voltou!" exclamou com alívio visível no rosto. "Precisamos de toda a ajuda possível." Jonas e alguns homens foram verificar a nascente do rio, mas não voltaram. Esses malditos estão em todo lugar, e há boatos de que estão expulsando qualquer um que atravessar o caminho. Nem sei se vão parar nos cavalos selvagens. Devem querer essa terra toda só para eles. Rafaela sentiu uma raiva crescente. Tantas vidas arruinadas, tantas injustiças.
Não podemos deixar que eles continuem assim. Mas o que podemos fazer agora? Primeiro, precisamos resgatar quem ainda está preso nas redondezas, respondeu João com a voz firme. Depois, retomar a busca pelos cavalos selvagens. A hora está chegando, Rafaela. Se a gente não fizer nada, eles vão queimar tudo para encobrir as pegadas. Ouvindo isso, Theo se aproximou, olhando para todos. Eu topo ajudar, mas temos que ter cuidado. Pode ser uma armadilha. A desconfiança latejou de novo nos olhos de alguns vaqueiros que o encararam, sem falar nada. Porém, não havia tempo para discutir quem era confiável. O fogo e os tiros eram ameaças bem reais. E a qualquer momento, mais inocentes poderiam se tornar vítimas da violência. Com o plano em mente, o grupo se dividiu. Rafaela, Theo e João avançariam por uma trilha mais curta, enquanto outros gaviões tentariam contornar o fogo para auxiliar moradores isolados. Cada vez que ela fitava Theo, sentia uma mistura estranha de gratidão por ele ainda estar ali e suspeita de que algo não se encaixava. Não podia ignorar os sussurros de Jonas, nem as evidências de que um traidor rondava o grupo. Eles seguiram adiante, os olhos lacrimejando por conta da fumaça, a terra sob os cascos de seus cavalos parecendo escaldar a cada passada. Aço ainda apresentava um passo firme, como se entendesse que a missão era urgente. Os pensamentos de Rafaela iam e vinham, lembrando-a do porquê havia decidido lutar contra aquela gente cruel. Foi quando ouviram um chamado distante. Uma das vozes familiares gritava por ajuda. Rafaela e João foram os primeiros a reagir, galopando na direção do clamor. Encontraram um vaqueiro dos gaviões caído perto de um barranco, com a perna machucada e o rosto coberto de poeira. Estávamos avançando pelo cânion, mas encontramos rastros de contrabandistas. E também pegadas de um de nós, disse o homem, a voz trêmula. Jonas ficou para trás. Achou que reconhecia as marcas. Disse que pertenciam a alguém do grupo. Rafaela sentiu o estômago afundar. Então as suspeitas se confirmavam. Alguém dali havia mesmo traído. E agora Jonas corria perigo? Ela queria correr até ele, mas o ferido precisava de ajuda imediata. João fez sinal para que alguns vaqueiros descessem e socorressem o companheiro. De repente, um grito ecoou e chamou a atenção de todos. Um vulto apontou para o chão, perto de uma trilha entre pedras e mato seco. De repente, Jonas aponta pegadas recentes que levam a uma pequena passagem no cânion. Uma delas pertence a um dos gaviões. O grupo se pergunta se Theo, ou outra pessoa, está guiando os contrabandistas diretamente até os cavalos selvagens. Rafaela sentia o vento árido do sertão bater em seu rosto enquanto seguia a trilha sinuosa que cortava o cânion. As palavras ditas sobre as pegadas de um traidor entre eles pulsavam em sua mente, mantendo-a em alerta. A tensão crescera desde que haviam encontrado marcas de botas reconhecíveis, confirmando que alguém do próprio grupo estava guiando os contrabandistas diretamente ao local onde se escondiam os cavalos selvagens. Era impossível ignorar o peso daquela traição, e ela sabia que, em breve, teriam de enfrentar uma revelação dolorosa. O caminho pelas pedras era apertado, ladeado por paredões íngremes que deixavam a cavalgada mais lenta. Os gaviões se dispersavam em pequenos grupos para cobrir diferentes rotas, cada um atento a qualquer movimento suspeito ou ruído fora de lugar. João, na liderança, mantinha os olhos fixos adiante, com a expressão fechada de quem compreende que o confronto estava muito próximo. Theo e Jonas vinham logo atrás de Rafaela, trocando olhares de desconfiança. A suspeita recaíra primeiro sobre Theo, mas nada havia sido totalmente esclarecido. Agora, os ânimos estavam mais exaltados que nunca. Jonas seguia com a mão no coldre, parecendo pronto para reagir ao menor sinal de perigo. A tensão entre os dois era palpável, e Rafaela se esforçava para manter o foco na trilha à frente. Enquanto avançavam, o ar ficou pesado, como se o cânion guardasse um silêncio ameaçador. O grupo notou rastros mais recentes de ferraduras. Certamente pertenciam aos contrabandistas. Um cheiro forte de suor e de animais inquietos parecia estar impregnado no vento. João ergueu a mão, sinalizando para que todos parassem.
Ele desceu do cavalo, aproximando-se de marcas de cascos afundadas no terreno fofo, ainda úmidas de algum gotejamento de água ou sangue. Eles estão perto, ele disse com a voz baixa, mas firme. E não estão sozinhos. Os rastros indicam muitos cavalos. Rafaela, ainda montada em aço, olhou mais adiante e notou uma mudança na paisagem. O cânion se abria em uma espécie de garganta, um corredor natural entre as rochas, perfeito para uma emboscada. Não gostou nem um pouco daquilo. Seu coração bateu mais rápido ao imaginar que ali poderia ocorrer um confronto decisivo. Precisamos agir com cautela, alertou ela. Se formos avistados, eles podem atirar ou mesmo empurrar pedras. Um movimento em falso e muitos de nós podem não sair vivos. Jonas concordou, mas seu olhar não desgrudou de Theo. Fique na frente, Theo, já que conhece tão bem o terreno. Chega, Jonas, interrompeu João, percebendo o tom de provocação. Não é hora de disputas. Precisamos enfrentar quem realmente nos ameaça. Mesmo com as palavras de João, a desconfiança pairava no ar. Theo mordeu os lábios, assumindo a dianteira com aparente resignação. Entre as rochas pontiagudas, ele conduziu o cavalo devagar, para evitar que o som dos cascos ecoasse demais. Rafaela vinha logo depois, sentindo cada músculo do corpo tenso, pronta para reagir. Subitamente, um tiro ecoou pelo cânion, ricocheteando na pedra. A tropa dos gaviões se espalhou em busca de cobertura. Rafaela inclinou-se sobre aço para protegê-lo, sentindo o coração disparar enquanto procurava a origem do disparo. Mais tiros ressoaram, e as balas arrancavam lascas das rochas. Havia gente posicionada nos altos do cânion, bem como guardas no nível do solo. Era uma emboscada em grande escala. Cuidado! Alguém gritou enquanto a poeira se erguia, turvando a visão. Rafaela sacou o revólver, mas só conseguia ver vultos entre a neblina de pó e fumaça de pólvora. João, já de arma em punho, berrou para que se protegessem. Alguns gaviões dispararam de volta, tentando abrir caminho. Lá em cima, vozes gritavam. Eles chegaram! Não deixem passar! Era claro que os contrabandistas tinham sido avisados de que os gaviões viriam. A cada disparo, ficava evidente que estavam em maior número e com posição privilegiada. Rafaela entendia que não podiam recuar. Havia cavalos ali, e quem sabe quantos animais a ser libertos. Precisavam resistir. Aço empinou quando um projétil atingiu o solo próximo às patas. Rafaela controlou o cavalo com esforço, sentindo o sangue bombear nos ouvidos. A confusão, as rochas, a fumaça, tudo compunha uma cena caótica. Em meio ao tiroteio, ela pôde ver os contrabandistas se movendo para cercar o grupo. Foi então que surgiu uma voz forte, ecoando por entre as rochas. Gaviões, larguem as armas, estão em menor número. Rafaela tentou identificar a origem do grito. Notou um homem alto montado em um cavalo castanho robusto, com o olhar frio. Ele erguia uma espingarda, pronto para atirar, mas com a calma de quem sabe que tem a vantagem. Aquela postura e aquele ar de comando denunciavam que se tratava do chefe dos contrabandistas. Seus olhos varreram o lugar até pousar em Rafaela, mantendo um sorriso cínico. Então é você a famosa vaqueira que anda libertando nossos cavalos. Ora, ora. Ela cerrou os dentes, preparando-se para uma resposta seca, mas algo lhe chamou a atenção. No canto, meio encoberto pelas pedras, estava outro homem, vestindo trajes que lembravam os dos gaviões. Ele conferenciava com o chefe, apontando para João, apontando para Jonas e, finalmente, apontando para ela. A traição se confirmava diante dos próprios olhos. Rafaela mal podia acreditar. Estevão. A voz de Theo soou ao lado, indignada. Eu não posso crer. A verdade emergiu como um golpe no estômago. Estevão, que sempre fora discreto, integrando o grupo sem chamar atenção, agora aparecia ao lado do chefe, revelando-se o traidor. Isso explicava como os contrabandistas sabiam todos os passos dos gaviões, as emboscadas, os planos frustrados. Era ele quem informava o inimigo. Maldito! Rugiu Jonas, tomado pela fúria ao ver Estevão.
A intensidade do tiroteio aumentou, e uma bala cruzou o ar, quase acertando Rafaela. Ela gritou para que todos buscassem abrigo nas rochas, mas o chefe dos contrabandistas ordenou que avançassem, forçando o combate corpo a corpo. Os gaviões se viram encurralados na passagem estreita. Foi nesse momento que Theo, com um ímpeto inesperado, se atirou para a frente, disparando contra alguns capangas que tentavam flanquear o grupo. "Corram para o curral!" gritou ele. "Salvem os cavalos!" João e Jonas entenderam a deixa. Rafaela sentiu a adrenalina correr nas veias. Precisavam abrir caminho. Então, retesou as pernas e tocou as esporas de leve no flanco de aço, que partiu em disparada. Em meio à balbúrdia, ela avistou um cercado rudimentar, pouco adiante, onde relinchos de pânico indicavam que os animais estavam ali, presos e aterrorizados. Disparos e gritos preenchiam o ar enquanto ela se aproximava do curral. 2 contrabandistas tentaram barrar sua passagem, mas Aço mostrou seu ímpeto, golpeando um deles com as patas dianteiras, derrubando-o. Rafaela, então, atirou na tranca do portão, forçando a abertura. O estrondo do metal rompido soou como um chamado à liberdade. Pelo canto do olho, ela viu o chefe dos contrabandistas arrancando do cavalo castanho para impedi-la. "Não pense que vai sair daqui viva, garota!" bradou ele, apontando a espingarda. Rafaela se abaixou instintivamente, mas sentiu o ar vibrar ao lado de sua orelha. Um disparo atravessou o espaço, quase a acertando. Aço relinchou e recuou, mancando. A jovem vaqueira ouviu o gemido de dor de seu companheiro e o pânico borbulhou em seu peito. Ainda assim, reuniu a coragem que lhe restava para balançar a corrente, abrindo a passagem para alguns dos cavalos, que dispararam em fuga. À sua direita, João e Jonas corriam, disparando contra os capangas. O tiroteio parecia se espalhar por todo o cânion. Em dado momento, Rafaela se viu próxima a Estevão, o traidor. Ele a olhou com desprezo, ajeitando o chapéu sujo de poeira. "Você não devia ter se metido onde não foi chamada, garota. Isso aqui é negócio grande, sempre foi." O homem apontou a arma na direção dela. Rafaela cerrou os punhos, a revolta queimando em seu olhar. Antes que Estevão pudesse atirar, João emergiu por trás de uma rocha, imobilizando o traidor. Os dois lutaram corpo a corpo, rolando no chão, enquanto a arma disparava a esmo, levantando poeira. Jonas surgiu para ajudar, conseguindo desarmar Estevão, mas o chefe dos contrabandistas não perdeu tempo. Montou às pressas no castanho e, soltando um assobio agudo, chamou meia dúzia de capangas para fugir do local. Diante do cerco que se rompia, os gaviões aproveitaram a vantagem momentânea. Rafaela, mesmo com o coração em chamas, não perdeu o foco. Correu para onde mais cavalos ainda estavam presos, rompendo com dificuldade as amarras do curral improvisado. Alguns animais, apavorados, relutavam em sair. Ela murmurava palavras gentis, tentando acalmá-los enquanto escutava o ruído dos últimos tiros ao redor. Theo ajudou a arrombar outro portão, e mais cavalos escaparam, galopando velozes pelo vale estreito. Rafaela viu nos olhos deles uma mistura de medo e alívio ao deixar para trás o terror das correntes. Quando a última tranca cedeu, o cenário ao redor estava tomado por poeira, sangue e o cheiro acre de pólvora. Alguns capangas rendidos jaziam imóveis, enquanto outros haviam fugido com o líder. Estevão estava ferido, contido por Jonas e João, que o olhavam com desgosto. Finalmente, a face do traidor estava à mostra. O silêncio que se seguiu ao fim do tiroteio foi interrompido pelo relincho de aço, que mancava outra vez, visivelmente dolorido. Rafaela correu até ele, o peito pesado de preocupação. Lá estava o sangue escorrendo de um ferimento próximo ao flanco, consequência do disparo de espingarda. Rafaela se ajoelhou ao lado do cavalo, passando a mão na pelagem negra. "Aço, aguenta firme, amigo." Ela sentia a garganta apertar, como se o medo de perdê-lo a sufocasse. Era a segunda vez em poucos dias que ele se feria para protegê-la. Do outro lado, João prendeu Estevão, que rosnava insultos e cuspia no chão sem demonstrar remorso.
Não sabem com quem estão lidando. Nosso chefe tem contatos poderosos. Ele vai encontrar aquele vale cheio de cavalos selvagens antes de vocês. E quando isso acontecer, acabou para vocês. Rafaela, ainda ajoelhada junto a Aço, ergueu o olhar, trocando um rápido contato visual com João e Jonas. Sabia que o líder dos contrabandistas estava em fuga, levando informações cruciais para tomar o Vale Verdejante. Ainda que muitos cavalos tivessem sido libertos, havia outros a caminho de um destino incerto. Precisavam agir imediatamente, ou o esforço de toda aquela luta seria em vão. O suor e a poeira escorriam pelo rosto de Rafaela. Ela pôs-se de pé, sentindo o corpo dolorido e a alma em brasa. O futuro dos cavalos ainda estava ameaçado. A rede de tráfico continuava de pé, e seu maior líder escapara. Em voz rouca, ela desabafou para João. Não temos escolha. Se não formos atrás dele agora, vai chegar primeiro ao vale. E não vai deixar nenhum animal vivo se precisar encobrir os rastros. João balançou a cabeça com um olhar grave. Você tem razão. Não podemos hesitar. Mas olhe para nós. Estamos feridos, cansados. Como seguiremos em frente assim? Rafaela encarou Aço com carinho, sabendo que o cavalo também estava machucado. Mesmo assim, o animal insistia em mantê-la de pé. Ele era mais que um companheiro. Era seu símbolo de esperança. Com a mão trêmula, ela acalmou o cavalo, encarando depois os olhos de João. Temos que tentar. Não há outra saída. Precisamos partir logo e interceptá-los, antes que seja tarde. João fitou Rafaela por um longo instante. Depois concordou com o semblante duro. Se não os alcançarmos primeiro, eles vão chegar ao Vale Escondido, e então não haverá como salvar os cavalos. Rafaela sentiu o peso da responsabilidade e agarrou as rédeas de Aço, mesmo com o cavalo ferido, decidida a continuar. Rafaela partiu em disparada, mesmo com o cansaço atravessando cada músculo de seu corpo. As palavras de João ainda soavam em seus ouvidos. Se não agissem rápido, o chefe dos contrabandistas alcançaria o Vale Verdejante antes deles, levando consigo um bando de homens perigosos e bem armados, prontos para capturar a manada de cavalos que ali vivia em liberdade. Aço, mesmo ferido, relinchava firme, como se partilhasse da determinação de sua dona. Ao longe, o céu começava a se tingir de tons alaranjados, anunciando que o tempo corria contra eles. Enquanto cavalgavam pelo sertão, o vento seco cortava o rosto de Rafaela, levando consigo a poeira e as lembranças dos últimos confrontos. A traição de Estevão havia abalado a todos, mas, paradoxalmente, unira ainda mais os gaviões que resistiam, dispostos a arriscar a vida para impedir que os contrabandistas consumassem seu plano. As perguntas se amontoavam em sua cabeça. Quantos homens estariam a serviço daquele chefe cruel? Quão extenso seria seu poder? E o mais importante, chegariam ao vale antes que os cavalos fossem subjugados ou mortos. Aguente firme, Aço, sussurrou ela, inclinando o tronco para acariciar a crina do cavalo enquanto passavam por uma trilha repleta de pedras soltas. O animal bufava forte, mas mantinha o ritmo, a lealdade inquebrantável. João e Jonas vinham lado a lado, guiando o restante do grupo. A tensão era palpável. Ninguém falava muito, pois cada um pressentia que a hora da verdade se aproximava. A certa altura, o terreno ficou ainda mais acidentado. O solo rachado, a vegetação rarefeita e sombras de rochas gigantescas compondo paisagens inóspitas. O sol subia no céu, inclemente, forçando-os a apertar os olhos para enxergar adiante. Algumas horas mais tarde, quando pararam brevemente para dar água aos cavalos em um curso ralo de rio, João apontou para a encosta de um morro que se erguia à frente. Se passarmos por aquele desfiladeiro, disse ele, chegaremos ao Vale Verdejante. Os contrabandistas devem ter tomado outro caminho, mas não podemos subestimá-los. Eles sabem atalhos. Precisamos ser rápidos e, principalmente, estar prontos para lutar. Rafaela concordou com um aceno firme. Tinha a impressão de que o ar ali era diferente, como se estivesse repleto de um silêncio carregado de presságios. Após alguns instantes de descanso, voltaram à cavalgada.
seguiram por uma trilha estreita, ladeada por rochas escarpadas que ameaçavam desabar a qualquer vibração mais forte. O calor parecia ainda mais sufocante e a poeira dançava ao redor, formando um rastro que se espalhava no ar parado. Não demorou para que começassem a ouvir relinchos vindos da frente, ecoando por entre as paredes rochosas. O som atingiu Rafaela em cheio. Era o sinal de que os cavalos selvagens estavam próximos, assim como o perigo. Ela trocou um olhar rápido com Jonas, que cerrava os dentes, a mão tensa sobre a arma. João, sempre à frente, fez sinal para que todos diminuíssem o ritmo e prosseguissem em silêncio. Mais alguns metros, e o vale se abriu diante dos olhos deles. A visão parecia um sonho no meio do sertão. A vegetação era mais densa, recortada por um riacho que deslizava entre as pedras, e as árvores proporcionavam uma sombra acolhedora. Várias manadas de cavalos se espalhavam pelos campos verdes, alguns bebendo água na margem, outros trotando livremente. Era um lugar de paz, um refúgio raro numa terra tão árida. Rafaela sentiu o coração pulsar mais forte ao se lembrar de por que estava ali. Aquele era o destino que ela desejava para todos os cavalos que havia resgatado e para os que ainda pretendia salvar. Mas não estavam sozinhos. Logo avistaram, do lado oposto do vale, um grupo de cavaleiros armados. O chefe dos contrabandistas havia chegado primeiro e se posicionava sobre uma elevação rochosa, observando os animais, como quem analisa mercadoria valiosa. Dali, ele e seus homens poderiam atacar os cavalos sem dar chance de fuga. Pior, se percebessem a presença dos gaviões, poderiam matar os animais como retaliação. João levantou a mão, ordenando que todos parassem. Uma gota de suor escorreu pela testa dele. Precisamos pensar rápido. Se partirmos para cima, corremos o risco de eles reagirem atacando os cavalos. Mas não podemos deixá-los tomar conta do vale. Rafaela mordeu o lábio, estudando o terreno. Ela não podia permitir que aqueles criminosos tomassem posse do lugar. Precisava de um plano que protegesse os animais e também garantisse um confronto direto com o chefe. Vamos dividir o grupo, sugeriu ela com a voz sussurrada. Uma parte distrai os contrabandistas, tentando atraí-los para o flanco esquerdo, enquanto o restante guia os cavalos para a parte alta, longe das armas. Assim ganhamos tempo para enfrentá-los sem colocar os animais no centro do fogo cruzado. João assentiu. É arriscado, mas pode dar certo. Precisamos impedir que eles cerquem os cavalos. Jonas, você lidera o grupo que vai proteger a manada. Rafaela e eu seguiremos para distrair os contrabandistas. Rapidamente, alinharam o plano. Jonas e alguns vaqueiros galopariam em direção ao núcleo do vale, guiando os cavalos para longe do alcance imediato dos rifles. Rafaela e João, com o apoio de outros gaviões, forçariam a atenção dos contrabandistas, aparecendo do lado oposto, buscando confrontá-los cara a cara. Quando se separaram, o coração de Rafaela batia como um tambor. Ela conduziu o aço com cuidado até um ponto mais elevado, onde poderia ser vista por aqueles homens. Então, em um lampejo de coragem, soltou um grito chamando a atenção deles. O chefe, ao ouvir o eco, voltou-se imediatamente, espantado por vê-los ali. Os capangas reagiram, levantando armas e apontando na direção dos gaviões. Então vocês nos perseguiram até aqui, gritou o chefe, erguendo a espingarda. Deveriam ter aceitado a derrota. Vocês não têm chance contra nós. Esse vale não pertence a você, respondeu Rafaela em voz firme, mesmo com o medo percorrendo suas veias. E esses cavalos são livres. Não há dinheiro no mundo que te dê o direito de prendê-los ou machucá-los. Ele riu, um riso frio e irônico. Lamento muito, mas dinheiro compra tudo, e eu estou com o bolso cheio. Antes que a conversa se estendesse, João sinalizou para alguns vaqueiros abrirem fogo. O tiroteio começou, ecoando pelo vale com estrondo. Os cavalos selvagens, assustados pelo barulho, relincharam em disparada. Era o momento decisivo. Jonas e seu grupo precisavam guiá-los para longe do perigo. Rafaela mantinha a vista atenta, torcendo para que os animais não corressem direto para a linha de tiro. O embate foi intenso. Os contrabandistas, bem armados, respondiam com munição pesada,
enquanto os gaviões usavam do terreno e de sua experiência para se proteger. Aço corria de um lado para outro, ajudando Rafaela a se deslocar e a se manter fora de mira. Mas uma rajada de tiros passou rente ao cavalo, fazendo-o relinchar de dor quando um projétil atingiu seu ombro ferido. Rafaela sentiu o desespero voltar a inundar seu peito, mas precisava continuar. Se parasse agora, tudo estaria perdido. Com esforço, ela conseguiu levar Aço a uma rocha maior, onde tentaria cuidar, ainda que minimamente, do ferimento. Sentia a respiração do animal ficar mais pesada. Ele precisava de descanso, mas não havia tempo. Entre as brechas da rocha, observou o chefe dos contrabandistas se movimentando, dando ordens para que seus homens cercassem o vale. João, ao perceber a manobra, avançou ao lado de 2 gaviões, disparando contra os capangas em uma investida corajosa. A estratégia era romper a formação inimiga, abrindo espaço para Jonas conduzir a manada. O estrondo das balas rasgava o ar, levantando poeira do chão. Rafaela aproveitou para galopar até um contrabandista distraído, derrubando-o com um golpe certeiro da coronha de sua arma. Com o homem no chão, ela se virou a tempo de ver outro capanga apontando o revólver para ela. O coração disparou, mas João surgiu, atirando no inimigo antes que o tiro partisse. "Estamos quase lá", gritou ele, o rosto suado e coberto de fuligem. "Jonas está pondo os cavalos em segurança. Precisamos só manter esse grupo contido." O chefe dos contrabandistas, porém, percebeu a manobra. Com um gesto furioso, ordenou a um dos seus homens que se dirigisse onde Jonas estava, possivelmente para abrir fogo contra os cavalos, mesmo que fosse para dizimá-los. Ver aquilo fez Rafaela sentir uma chama de indignação. Eles vão tentar matar os cavalos para não deixá-los livres. Com raiva, ela puxou as rédeas e saiu em disparada, perseguindo o homem que corria para a outra extremidade. O suor descia pela lateral de seu rosto. A respiração ardia em seus pulmões. Aço, mesmo ofegante, respondeu ao comando, saltando sobre um tronco caído e se lançando na frente do bandido. Rafaela apontou o revólver, a voz firme. "Acabou. Jogue a arma no chão ou é sua vida que termina aqui." O homem hesitou, mas então jogou a arma ao solo, o olhar cheio de ódio e frustração. Rafaela não hesitou em descer do cavalo para tirar dele as munições e a chance de reagir. Ela não queria mais derramamento de sangue do que o necessário. Precisava apenas protegê-los da crueldade. Enquanto isso, João e os demais intensificaram o cerco ao chefe dos contrabandistas. O homem, sujo de poeira, com as roupas rasgadas, resistia com bravura. Mas a superioridade dos gaviões agora se fazia presente. Vendo a situação se complicar, ele soltou um palavrão e tentou recuar. No entanto, Jonas havia chegado por trás, bloqueando sua rota de fuga. Cercado, o líder dos traficantes estava acabado. "Você não manda em nada aqui", disse Jonas, apontando a arma, a raiva brilhando em seus olhos. "Não depois de todo o mal que causou." O chefe soltou a espingarda, percebendo que não havia escapatória. O silêncio que se seguiu depois de tanto barulho e violência pareceu ensurdecedor. Os gaviões trocaram olhares de alívio e exaustão. O inimigo, enfim, estava contido, sem chance de ferir mais ninguém ou capturar mais cavalos. Com a calmaria tomando conta do vale, Jonas voltou-se para Rafaela. "Os cavalos estão a salvo, correm livres pelos pastos mais altos. Conseguimos guiá-los para uma parte do vale onde não podem ser cercados facilmente." Ela assentiu com gratidão, percebendo que as dezenas de animais que se espalhavam pelo vale haviam conseguido escapar do fogo cruzado. Alguns estavam assustados, mas vivos e sem as amarras cruéis dos contrabandistas. O coração de Rafaela se aqueceu ao ver o rebanho correndo entre as árvores, impelidos pela liberdade que tanto mereciam. Aço, por sua vez, respirava com dificuldade, ostentando o ferimento que ainda o fazia sofrer. Rafaela se ajoelhou perto do cavalo, acariciando-lhe o pescoço. "Você foi valente, meu amigo. De novo. Agora podemos finalmente descansar." Com o líder dos contrabandistas preso,
Os gaviões logo improvisaram forma de evitar qualquer retaliação ou fuga, amarrando os capangas rendidos e preparando-os para serem entregues às autoridades locais. O sol brilhava intensamente no centro do céu, mas o clima já não era sufocante de medo. O vale, em sua beleza natural, parecia brilhar ainda mais, como um refúgio de paz depois de tanta turbulência. Ajoelhada entre a relva macia e o riacho de águas cristalinas que corria manso, Rafaela sentiu o peso do cansaço escoar, substituído por um alívio que a fazia quase chorar. João se aproximou, colocando a mão em seu ombro com um sorriso cansado, mas sincero. Você conseguiu, Rafaela. Nós conseguimos. Ainda não acabou, murmurou ela, olhando para Aço e para a manada no topo das colinas verdejantes. Mas talvez este seja o começo de algo novo, um lugar onde os cavalos possam correr em paz, sem correntes ou violência. O vento soprou suavemente, agitando os cabelos de Rafaela e fazendo as folhas balançarem ao redor. Ela afagou o focinho de Aço, que, embora machucado, retribuiu com um suave relinchar. O vale parecia acolhê-los como se fosse o lar que tanto buscaram, um refúgio para cicatrizar antigas feridas e iniciar uma nova vida ao lado dos animais salvos. Em uma brisa suave, Rafaela sussurra para Aço. Encontramos um lar para eles e para nós. Ela contempla as colinas verdejantes, com um renovado senso de propósito iluminando seu rosto. Embora sua luta pela justiça termine aqui, o prenúncio de novos conflitos em terras distantes nos lembra que o espírito de Rafaela continuará cavalgando sempre que a liberdade estiver em risco.